Afinal de contas, qual é a melhor combinação para o signo de Touro? Vamos lá? Olá, meu nome é Juliana Cascardo, eu sou terapeuta holística, trabalho com astrologia, Theta Healing, tarô, constelação familiar, e se você gosta desse assunto, não deixe de curtir a minha página, acionar o sininho para estar recebendo tudo em primeira mão e deixar o seu comentário. Se for alguma dúvida, eu vou ter muito prazer em te responder. Hoje a gente vai falar sobre o segundo signo do zodíaco, mas o primeiro signo, o primeiro representante do elemento terra. E vamos falar um pouquinho sobre essa energia taurina, O que acontece? Essa energia ela é muito conhecida pelos 5 sentidos. Por quê? Porque Touro gosta de tudo muito concreto, então ele gosta de sentir, É o tato, é o paladar. Então, assim, tudo que está relacionado a coisas muito concretas, ela tem essa energia taurina. E aí a gente entra, quando a gente começa a pensar numa relação amorosa, de Touro com os signos do elemento de fogo, por exemplo, que são Áries, Leão e Sagitário. Vamos pensar que esses 3 signos, tudo que eles não querem na vida deles é exatamente a estabilidade, Eles não querem viver o concreto, eles estão ali na intensidade. E aí, como é que equilibra essas duas energias? É preciso muita maturidade, sabe? É preciso a gente se abrir mesmo para uma nova vida, é preciso a gente olhar pro outro, entendendo essas diferenças e conseguindo equilibrar tudo isso. Não vai ser uma rotina fácil, porque esses signos, do elemento fogo, eles acabam gostando muito daquela briguinha, sabe? Que aconteceu alguma coisa, eles se estouram e depois fingem que nada aconteceu, Eles conseguem simplesmente seguir como se nada tivesse acontecido. Um taurino, ele não tem essa dinâmica, Ele simplesmente quer entender o porquê que aquilo aconteceu. Então esse é o grande obstáculo para esse encontro. Mas e se a gente olhar para o lado positivo, Imagina, a gente não pode, a gente não tem como a gente só querer uma vida estável. É preciso trazer uma dinâmica. E esses signos, eles são capazes de fazer isso com a rotina taurina. É difícil para esse signo entender? Mas depois, quando ele conseguir compreender, ele vai ver que esse é o ponto mais positivo, da relação. É uma energia que era necessária para a vida dele, de correr mais riscos, de simplesmente conseguir se agitar mais, conseguir sair daquele marasmo. Então esse é sim um ponto positivo. E se a gente olha, para a combinação entre Touro e os demais signos de terra, ou seja, a gente para pensar aí sobre próprio Touro, Virgem e Capricórnio. O que esse encontro ele tem, de benéfico, assim? Meu amor, vai existir aí o quê? Onde a gente quer chegar? É lá que a gente quer chegar? Ninguém vai deter, sabe? Eles têm paciência de olhar para aquela rotina, E não temer esse marasmo, de uma relação duradoura. Pelo contrário, é isso que eles buscam. Então, a compreensão a respeito disso, ela é muito fluida e faz com que, às vezes, o que seria um problema para uns, para eles, se torne uma fortaleza. Eles querem, sim, uma rotina recheada do mesmo. É isso que eles buscam. Então, quando você junta essas duas energias, maravilhoso para quem entende, o quanto que é difícil a gente, na verdade, mudar, a gente trazer uma novidade ali pro relacionamento. Eles não vão sentir essa ausência, eles realmente gostam desse marasmo. Então, para uma relação de amor, isso acaba sendo, uma sabedoria. E aí, quando a gente olha por que pode ser negativo esse encontro, é exatamente pela dificuldade de acessar as suas emoções. Por quê? Porque quando a gente pensa, no amor, a gente precisa entender que a emoção ela vai estar ali presente, queira você ou não, olhando para isso ou não. Então, às vezes, vai ter muita dificuldade da gente acertar os ponteiros. Por quê? Porque são signos que eles tendem a ser teimosos, não escutam muito bem críticas. Então, uma DR, por exemplo, uma discussão de relação, seria algo muito difícil. Acabaria numa briga onde eles poderiam se machucar muito fortemente. Então esse seria, sim, o maior obstáculo. E aí, quando a gente pensa nesse encontro de Touro com os 3 signos do elemento ar, que são Gêmeos, Libra e Aquário. O que acontece aqui, gente? O ar, ele espalha a Terra, Ele não deixa a Terra ali ficar parada. E são 2 signos são 2 elementos, mas são 2 elementos que eles têm
uma dificuldade de simplesmente olhar para o lado emocional deles, né? São dois elementos que eles não conseguem olhar tanto para dentro, eles querem as coisas muito de maneira correta. Então esse seria um grande obstáculo, porque eles acabariam, né, numa relação onde tudo tem que ser certo, onde tudo tem que ser racional, onde a emoção quase não existe, e é muito difícil a gente conseguir lidar, né, com uma relação, com um dia a dia, que por mais que a gente não consiga acessar esses sentimentos, ele é necessário para todo mundo. Então seria uma relação que beiraria ali até uma relação mais fria, e aí precisaria de um movimento. Então, e nenhum dos dois, né, acaba que nenhum dos dois estão tão aptos a trazer esse movimento. Então esse acaba sendo o maior obstáculo para esse encontro. Mas quando a gente olha por uma outra ótica, a praticidade com a qual ambos veem a vida acaba fazendo com que tudo flua, sabe? Com que aquele mimimi mesmo presente na maioria das relações, ele acabe não existindo. Então são pessoas que conseguem construir muito juntos. Eles constroem tudo de uma maneira muito racional, muito prática, mas eles constroem. Quando você chega lá no fim, o que eles traçaram aqui no início acaba dando certo. Tudo isso com a estratégia, né, dos signos de ar, mas com a habilidade de tornar tudo real do signo de Touro. Então isso seria muito legal. Para completar, a gente vai falar sobre Touro se relacionando com os signos de água. Aqui a gente está falando de Câncer, Escorpião, que é o signo oposto e complementar de Touro, e Peixes. E aí vamos pensar, né? A Terra, ela só é fértil com a presença da água. Então, quando esses signos, né, se relacionam com esse taurino, o que acontece? Eles exaltam todas as suas fortalezas, sabe? Mas aí qual que seria o maior obstáculo? Vamos pensar que, como opostos, eles têm energias exatamente assim, opostas, ou seja, os signos de água, eles veem a vida de uma maneira muito sentimental, né? Eles tendem a usar a emoção para tudo, a agir simplesmente baseado nessa emoção. E aí a praticidade taurina, ela não consegue lidar muito com isso. Mas por que você tem que levar isso para o seu lado pessoal? Eles não conseguem, né, compreender. É um aprendizado para ambas as partes, mas é sim, gente, muito difícil quando a gente coloca duas mentes, né, dois olhares para a vida tão diferentes, quando a gente coloca no mesmo lugar, se não existir uma vontade de aprender, uma vontade de derrubar tudo aquilo que você é, para então se reconstruir aprendendo com o seu parceiro, sim, isso vai se tornar uma dificuldade. Mas como eu já disse em todos os outros vídeos, né, como eu já estou falando para vocês, quando existe amor, a gente consegue. A gente se abre sim, porque esse sentimento, ele é sim muito maior. Na verdade, não é só o amor, né? O amor, ele caminha junto com a sabedoria, com a nossa vontade de estar com aquela pessoa. Porque o amor é uma escolha, e aí a gente precisa escolher estar com aquele signo, independente das combinações, né, mais favoráveis ou não, todas elas trazem um ponto positivo e um ponto negativo. E aí, onde que você pretende ou onde que você escolhe estar? Próximo vídeo a gente vai falar sobre o signo de Gêmeos.